Sabe, aprender a Libras pode parecer bem desafiador. Talvez você já tenha sentido aquele desejo assim, profundo de se comunicar com surdos, de ser essa conexão, de entender o que os surdos estão falando, ou mesmo de fazer a diferença, né? Ajudar os surdos, ajudar a ter essa comunicação, ou mesmo porque você já percebeu a possibilidade de atuar como intérprete, como professor nessa área e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que surge esse desejo, às vezes fica um certo receio, né, de não conseguir ter essa comunicação, de não conseguir entender o surdo, se sentir meio perdido, de não saber às vezes por onde começar. Talvez você é iniciante, não sabe nada de Libras ainda, ou talvez você já está há algum tempo tentando aprender a Libras, mas ainda não se sente realmente preparado. E eu sei como é desafiador vivenciar essas emoções assim, de se vai conseguir ou não vai. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, justamente para superar esses desafios e você poder avançar com confiança, podendo sinalizar em Libras e ter essa comunicação direta em Libras com as comunidades surdas. Eu, Madison, nasci após 10 meses e 1 semana de gestação, por causa de erros de cálculo dos médicos de quando é que deveria ser o meu parto. E a verdade é que quando finalmente eles perceberam o erro que eles tinham cometido de cálculo, eles acabaram sugerindo para minha mãe e para meu pai fazer um aborto meu, porque tinha vários riscos de eu morrer no parto, de minha mãe também morrer no parto, ou caso eu sobrevivesse, de eu nascer, ter alguma deficiência física, intelectual, ficar vegetando pelo resto da vida, ou no mínimo que eu seria surdo. E na mesma hora, minha mãe, que é uma mulher incrível, ela falou assim que ela me amaria de qualquer jeito e que, se fosse necessário, ela ia até aprender a língua de sinais para poder se comunicar comigo. E como que foi esse momento ali, né? Quantas escassez de informação que existe até hoje nessa área, mas naquele momento minha mãe já estava antenada para essa possibilidade de comunicação. Eu nasci ouvinte. E à medida em que eu fui crescendo e ouvindo essa história do meu nascimento, isso foi abrindo novas possibilidades na minha vida, na minha mente, me despertando para essa possibilidade de conexão. Eu lembro que um domingo de manhã eu estava na igreja, já com 13 anos de idade, sentado ali do lado da minha mãe, e aí eu vi pela primeira vez uma pessoa sinalizando em Libras. Era um intérprete. Ela estava lá na frente, passando a mensagem para os surdos, e eu fiquei fascinado. A maneira como as mãos dela se moviam, trazendo vida às palavras, isso me deixou completamente apaixonado pela Libras. E logo eu percebi que a Libras é uma língua visual, uma língua onde cada movimento ele conta uma história e traz isso de forma viva. E minha mãe percebeu o meu interesse e nessa época eles estavam abrindo uma nova turma e ela me incentivou a começar aquele curso ali. E assim começou a minha jornada. Um mundo novo de possibilidades começou a se abrir ali para mim. E eu fui me desenvolvendo e avançando e não demorou muito. Eu já estava até interpretando ali na igreja e fazendo novos amigos surdos. A conexão que eu sentia ao poder ajudar os surdos ali, até essa comunicação era indescritível. E aí, depois de um tempo, eu resolvi fazer um outro curso de Libras, dessa vez numa instituição de surdos, e no último dia de aula, eu estava vendendo uns bombons ali na hora do intervalo, e aí veio uma pessoa, uma moça muito bonita, que veio e comprou alguns bombons na minha mão. Era a Raquel, que hoje é a minha esposa, mas naquele momento ali a gente não se conhecia e naquele momento foi que eu descobri que ela era surda. A gente, na verdade, mal se falou, mas eu fiquei com aquela imagem daquele momento ali na minha mente. O tempo depois eu estava trabalhando num lugar que eu não gostava, até que meu celular tocou. Ei, você é intérprete de Libras? Qual que é o valor da sua hora? Inclusive isso daqui é o sinal de telefone, né? Qual que é o valor da sua hora? Eu nunca tinha pensado em trabalhar profissionalmente com a Libras, porque o que eu queria era ser essa conexão. Mas eu percebi que aquela empresa que estava me ligando ali, eles precisavam de alguém para poder atender os surdos, alguém para poder interpretar um curso profissionalizante para menores aprendizes que eram surdos. E eu troquei aquelas quase 9 horas diárias de trabalho por 4 horas e meia por semana e eu ganhava quase o mesmo, fazendo a diferença ainda na vida daqueles surdos ali. E assim eu pude conciliar o meu trabalho
com a faculdade e, o mais importante, eu passei a fazer uma diferença real na vida daqueles surdos. Anos depois, quando eu reencontrei alguns deles, já num outro lugar que eu trabalhava também com surdos, foi muito emocionante ver a diferença que eles tinham no trabalho deles por causa desse curso profissionalizante lá atrás que eu tinha interpretado na minha primeira experiência profissional como intérprete ali. Isso me abriu a possibilidade de perceber o quão importante é ser esse canal de comunicação para os surdos. E alguns meses depois que eu comecei a trabalhar nessa instituição ali como intérprete, né, dessa ligação que eu recebi, eu fui participar de um retiro de surdos, de ouvintes de várias cidades. E lá eu estava na fila do almoço, de repente a Raquel pulou assim na minha frente e fez assim: "Oi!" E eu fiquei assim tentando reconhecer, eu não estava reconhecendo ela. Ela falou assim, ó, é do bombom. Aí minha mente foi lá atrás, eu lembrei daquele momento, daquela imagem que tinha ficado na minha mente. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito sem graça, porque eu não estava recordando dela. Como que os surdos têm essa habilidade tão incrível, né? O cérebro dos surdos grava com muita facilidade esses aspectos visuais e a Raquel se lembrou de mim. E aí eu fui lá, me servi, a gente sentou na mesa, fomos conversar, tinha outros surdos ali também. E de repente eu fui observando a forma da Raquel sinalizar. E à medida em que ela foi sinalizando, eu percebi que ela tinha uma sinalização diferente. Até na hora de conversar, ela tinha uma sinalização mais poética. Hoje a Raquel é poeta. Mas naquela época ali eu percebi que as mãos dela parecia que dançavam no ar. Por exemplo, esse sinal aqui, que é o sinal de amor, na forma da Raquel fazer, não é um simples sinal feito com a mão aqui, fechando, próximo ao coração. Não. É algo vivo. Eu percebi que tinha um jeito diferente, como se a mão dela e toda a expressão dela realmente conectasse ali, vivenciasse algo, transmitindo muito mais vida naquela sinalização dela. Isso me chamou muita atenção e a gente estava conversando e a Raquel viu a minha sinalização ali, se conectou muito com o assunto que a gente estava conversando e no mês seguinte a gente começou a namorar. Aí a minha mãe, vendo tudo isso, ela decidiu que também queria aprender Libras para poder se comunicar com a Raquel. E eu falei assim, mãe, eu só vou te ensinar se você realmente seguir do jeito que eu te disser aqui. Por quê? Porque nessa época aí eu já estava percebendo que não adiantava apenas ficar decorando cada sinal isoladamente ou ficar tentando decorar frases prontas, mas sim era necessário entender no contexto, de forma lúdica e de um outro jeito de comunicação, realmente mostrando o jeito natural como os surdos realmente se comunicam no dia a dia e praticar o uso da Libras de forma viva. Isso fez com que a minha mãe, em menos de um ano, tivesse realmente se tornado fluente em Libras e pudesse, inclusive, passar a interpretar na igreja dela para uma jovem surda. Eu nunca esqueci da minha mãe contando o brilho nos olhos naquela jovem surda ali, dizendo assim, ó, obrigado. Pode fazer aí, inclusive. É o sinal de obrigado, que pode ser assim também, e assim, às vezes, já se fica como quase que um muito obrigado, com essa expressão assim, ó. Eu nunca esqueço da minha mãe contando sobre o brilho no olho daquela jovem surda, dizendo assim para ela, agradecendo por ter aquela comunicação, por se sentir incluída de verdade. Isso me fez perceber que havia algo muito especial naquela forma como eu tinha ensinado a Libras para minha mãe, e da forma como a Raquel, quando ela ia lá em casa, ela mostrava, conversava algo com minha mãe e isso foi trazendo um novo nível de percepção. Depois, eu comecei a ter um contato com um sistema de escrita que, quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, gente, isso aqui é incrível, porque me traz a possibilidade de ver, de ler, de escrever os sinais da Libras, que foi um sistema de escrita chamado Sign Writing, que no Brasil se popularizou com o nome de escrita de sinais. Esse é um sistema de escrita diferente, que é usado hoje em mais de 62 países em todo o mundo, para poder ler e escrever as línguas de sinais. Talvez você saiba ou não, mas cada país tem a sua própria língua de sinais. Então, por exemplo, o português brasileiro ele é diferente do português lá de Portugal, embora também seja português.
percebe? O inglês dos Estados Unidos é diferente do inglês britânico, embora tenha muitas semelhanças. As línguas de sinais, às vezes, têm muitas semelhanças, mas também tem muitas diferenças. Por exemplo, o sinal de café faz aí, ó, assim, e aí você faz esse movimento aqui, como se estivesse com uma xícara. Aqui eu tô com uma caneca, né? Mas imagina que fosse uma xícara assim, que eu tô segurando aqui, a xícara segura assim. Eu vou apoiar aqui embaixo para ficar mais seguro e ela não cair, porque a caneca é mais pesada. Percebe? É o movimento de você levar aqui, ó. É o sinal de café na Libras. Só que lá na França o sinal de café é assim, porque vem da moagem do café, dos grãos do café, percebe? Então, cada país tem a sua própria língua de sinais, mas existem características nas línguas de sinais que são comuns a todas as línguas de sinais, mas cada país tem a sua própria língua de sinais. E esse sistema de escrita que eu conheci lá atrás, chamado Signwriting, ele mostra como você lê e escreveu os sinais da Libras. E quando eu percebi isso e fui mostrando para a Raquel, a gente foi aprofundando ainda mais na Libras. Eu deixei 2 sinais escritos aqui para te mostrar. Percebe? Esse primeiro sinal que você está vendo aqui em cima é esse sinal aqui, olha. Ele é o sinal de casa. Eu vou até escrever ele maior aqui para que você perceba com mais facilidade. Olha aqui, ó. Esse sinal é igual a esse daqui e esse daqui são iguais, né? Eu vou mostrar aqui só o de cima primeiro para você ver aqui. Essa daqui é a escrita da língua de sinais. Esse sinal que você está vendo aqui, ó, aqui, assim, tá vendo? Tem uma parte da mão que está preenchida, tipo riscado, que é as costas aqui da mão, essa parte aqui assim, né? E tem outra parte que está em branco. Essa parte em branco é a palma da mão, que é essa parte aqui. Então, o sinal é feito assim, ó. É o sinal de casa. E aí, qual que é o detalhe? Quando eu e Raquel começamos a aprender a ler e escrever as Libras através desse sistema de escrita chamado Signwriting, escrita de sinais, a gente foi percebendo que quando a gente vai lendo e escrevendo os sinais, é mais fácil de você perceber qual o formato da mão, onde é feito o sinal, para que lado que a palma da mão está virada, qual que é o tipo de movimento, qual que é a expressão facial. Nesse outro sinal aqui, por exemplo, que eu escrevi aqui para te mostrar, olha só, esse sinal aqui é o mesmo sinal escrito aqui maior e aqui um pouco menor, tá? Mas esse sinal aqui, ó, assim, na verdade, a forma como está escrito aqui está com a mão direita. Percebe? Esse sinal aqui, ele tem esse círculo que representa a cabeça, aí tem uma meia-lua aqui, tá vendo? Ó? Que representa essa área aqui da testa, e aí tem a mesma configuração de mão usada no sinal de casa. Só que aqui, esse sinal, tocando aqui 2 vezes, é o sinal de saber, é o sinal de entender. Experimenta fazer ele aí. Ele mostra justamente que cada lugar onde você faz o sinal pode influenciar no significado. Então, esse sinal é feito aqui, por exemplo, porque essa região aqui da testa, na Libras, é uma área que traz significado dos sinais relacionados à cognição, ao pensamento, ao entendimento, ao cérebro. Então, o sinal de cérebro, por exemplo, é feito dessa forma aqui, percebe? E aí, nesse processo de aprender a ler e escrever a Libras, a gente percebeu que traz uma outra dimensão da compreensão da Libras. Então, eu fui aprofundando muito mais na Libras, a Raquel foi se aprofundando muito mais, mesmo ela sendo surda. E a gente descobriu que dá para escrever não só os sinais, mas frases, textos completos em Libras. E que é muito mais prático para você poder realmente memorizar, absorver os sinais, entender a lógica de como se monta as frases em Libras. E ele é muito poderoso para trazer justamente essa possibilidade de desenvolvimento. E eu fiquei tão fascinado quando eu comecei a aprender esse sistema de escrita. Na época eu estava fazendo faculdade, eu acabei criando e coordenando um grupo de estudos na faculdade. E depois, já casado com a Raquel, a gente sentiu que a gente estava se aprofundando tanto na Libras, por causa das pesquisas que eu estava desenvolvendo na área de estudo da língua de sinais, e eu compartilhando com a Raquel, a gente se aprofundando, e a gente percebeu que a gente seria egoísta se a gente ficasse com esse conhecimento só pra gente.
E foi aí que veio a ideia e nós escrevemos e publicamos o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, que foi lançado em várias cidades. A própria norte-americana Verity Sutton, criadora desse sistema de escrita, fez o prefácio de uma das edições. A gente começou a fazer workshops, palestras. O nosso livro passou a ser adotado por faculdades, universidades e até mesmo em concursos públicos. Até aqui, as minhas mãos viraram questão de concurso ali, sabe? Isso aconteceu e foi expandindo tanto esse universo, e o nosso livro passou a ser adotado até mesmo em escolas de estudos, faculdades, universidades, pós-graduações e nos concursos também, não só as minhas mãos, mas o livro também. E isso foi se expandindo tanto que eu percebi que tinha algo ali realmente poderoso que poderia ajudar a transformar a vida de muitas pessoas com a Libras para aprender, para se aprofundar ainda mais. E nesse processo aí, muita gente de todo canto do Brasil começou a fazer contato com a gente, querendo aprender mais a Libras, querendo uma orientação, querendo um direcionamento. E foi assim que, juntando todas essas pesquisas minhas e da Raquel, e mais de 11 anos de trabalho, a gente sistematizou isso tudo e criamos um processo passo a passo para a imersão natural na Libras, que é a mentoria Fluente em Libras. Esse é um método especial para que pessoas como você consigam sair do zero e em apenas 8 semanas possam se tornar fluentes em Libras, passando a ter visto assim como uma ponte de comunicação com os surdos, ao invés de ficar tentando aprender a Libras por mais de 5 anos, como geralmente acontece. Gente, você não precisa de ficar quebrando a cabeça para aprender a Libras. Muita gente acha que aprender a Libras só tem jeito se tiver contato com os surdos, mas isso é um mito. Na verdade, infelizmente, a maioria dos familiares de surdos nem Libras não sabem para poder ter a comunicação com eles. É bem frustrante isso. Mas um aluno nosso, o Thiago Israel, ele acabou descobrindo que é possível aprender a Libras do zero, mesmo sem ter contato com surdos. Ele é lá da cidade de Brejões, na Bahia. Ele não tinha contato com surdos ainda, até porque é uma cidade bem pequena. E ele nunca tinha feito nenhum cursinho. Mas, mesmo sendo ouvinte, como eu e você, ele sonhava em aprender a Libras. E ele começou a assistir vídeos no YouTube, mas ele acabou ficando bem desanimado, porque mesmo ele se esforçando bastante para decorar os sinais, decorar as regras de gramática e tal, ele fazia uma confusão, não conseguia entender de verdade. E foi então que ele descobriu um método que nós ensinamos e que centenas de alunos nossos já aplicaram. E, além de resolver essas dificuldades, ele preveniu muitas outras. E o mais legal foi quando ele passou a conversar fluentemente com surdos de vários estados, até mesmo por videochamada pela internet. E na próxima aula, vou falar mais sobre como evitar os erros comuns ao aprender a Libras e como fazer o jeito certo para você realmente aprender de verdade a Libras. Então agora, deixa aqui abaixo o seu comentário, compartilha com a gente qual que é a sua história com a Libras ou com surdos, que eu vou fazer o possível para responder a todos. E fica atento às próximas aulas aqui do curso para que você possa aprender mais a Libras e descobrir como que você também pode ter o meu acompanhamento de perto para o seu desenvolvimento na Libras.